Oi pessoal, então, no último vídeo a gente falou sobre o Ainulin Dale, que foi a criação do mundo, né, do Tolkien, do Senhor dos Anéis. Agora a gente vai falar sobre os seres espirituais que habitam em Arda, né, a ordem mais alta desses seres espirituais, que são os Valar. Agora, por eles serem espíritos, eles não têm exatamente uma forma física, mas para aparecer para os seres, né, da Terra-média, eles se revestem, né, com uma forma física. E aí eles não têm gênero definido. A personalidade deles é que define se eles vão se aparecer como homens ou como mulheres. E aí, dentre os Valar, nós temos 7 homens e as 7 mulheres, que são as Valiars. Então, pelos elfos, que são os primogênitos, né, dentre os filhos de Ilúvatar, eles são chamados de Valar, né, os poderes do mundo. Mas dentre os homens, né, os segundos filhos de Ilúvatar, eles são chamados de deuses. Deixando Melkor de lado, né, que é o mauzão lá, que é o mais poderoso dentre todos os Ainur, o mais poderoso dentre os Valar é Manwë. A morada de Manwë fica em Oiolocê, a torre suprema do Taniquetil, a mais alta das montanhas na face da terra. Ele é senhor do reino de Arda e de todos que o habitam. Súlimo é seu sobrenome e ele ama todas as aves velozes que vão e vêm carregando as suas mensagens. Com Manwë mora Varda, a senhora das estrelas, que conhece todas as regiões de Ea. Na luz está o seu poder e a sua alegria, e dentre os Valar é a que Melkor mais teme e odeia. Quando Manwë está sentado em seu trono e contempla o mundo, ele consegue enxergar mais longe caso Varda esteja ao seu lado. Por sua vez, Varda consegue escutar mais longe caso tenha Manwë a seu lado. De todos os espíritos que habitam Arda, Varda é a que os elfos possuem maior reverência, e o nome que lhe dão é Elbereth, que significa Senhora das Estrelas. Ulmo é o Senhor das Águas e vive só. Dentre os Valar, ele é o que mais ama a raça dos elfos e dos homens, os filhos de Ilúvatar, e permaneceu ao seu lado até mesmo quando a ira dos outros Valar recaiu sobre eles. Seu poder é inferior apenas ao de Manwë, e os dois permaneceram como grandes amigos, conduzindo grandes tempestades juntos. Ao contrário de seus semelhantes, ele raramente gosta de vestir um corpo para se apresentar aos filhos de Eru, mas quando ele o faz, dizem que é uma visão aterrorizante, porque ele se parece com uma onda gigante avançando pela Terra. Mas às vezes ele gosta de ir despercebido para a Terra-média para tocar uma música com as suas trompas, chamadas Ulumuri, feitas de conchas brancas. Aqueles que escutam a música de Ulmo ficam com um anseio pelo mar que jamais os abandona. Os elfos dizem que o espírito de Ulmo corre em todas as veias do mundo. Assim chegam notícias a Ulmo pelo mar que de outra forma seriam ocultas a Manwë. Aulë governa todas as substâncias das quais Arda é feita. Melkor sentia inveja de Aulë, pois era o que mais se assemelhava a ele em ideias e poderes. Assim como Melkor, ele sente uma imensa ânsia, uma imensa vontade por criar coisas. E é iniciado um imenso conflito entre os dois, que Aulë vai criando, Melkor vai destruindo e corrompendo e por aí vai. E tem uma história interessante sobre Aulë, que ele chegou a criar, né, seres sencientes, que no caso são os anões. Mas não foi permitido a Aulë esse poder, então Ilúvatar o repreendeu. Aulë chorou, dizendo que ele só queria criaturas que ele pudesse amar e ensinar coisas, e que o amassem de volta. E por Aulë não ter esse poder de criar vida por si só, os anões só se mexiam conforme sua vontade, como se ele fosse um titereiro e os anões só se mexessem conforme o pensamento dele, enfim.
Entretanto, se fosse da vontade de Ilúvatar, ele as destruiria. Ele ergueu o martelo e viu que os anões eles se recuaram, né, ante ao martelo dele. E Ilúvatar disse: vi que o desejo de seu coração era sincero e dei vida a essas criaturas, e agora os adoto como meus filhos. E aí os anões passaram a ser os filhos adotivos de Ilúvatar. Mas isso aconteceu antes da chegada dos filhos de Ilúvatar. Portanto, Ilúvatar falou que eles teriam que cair em um grande sono até que os seus filhos, né, os elfos e os homens, chegassem a Arda, pois ele não queria que os anões despertassem antes. A diferença essencial entre Aule e Melkor é que Aule submete tudo o que faz à vontade do seu criador, né, Ilúvatar. E Melkor zomba. Aule vive com a provedora de frutos, Yavanna. Ela ama todas as coisas que crescem na terra, e de seu pensamento surgiram plantas e árvores. Ela é alta e gosta de se trajar de verde, e os elfos a chamam de Kementari, a rainha da terra. Aos Feanturi, os senhores dos espíritos, que são chamados de Mandos e Lórien, mas esse não é o verdadeiro nome deles, é o nome de sua morada. Namo é o senhor de Mandos, que é a morada dos mortos, e ele convoca a alma dos assassinados. Ele é oráculo dos Valar, mas obedece somente à vontade de Manwë em relação aos presságios. Vaire, a tecelã, é a esposa de Mandos, e tece em suas telas coisas que um dia existiram e registra a ampliação da morada de Mandos, que vai aumentando, né, com o passar das eras. Irmo é senhor das visões e dos sonhos e governa os campos de Lórien. Este, a suave, curadora dos ferimentos e da fadiga, é a sua esposa. Nos campos de Lórien, os Valar revigoram as suas forças. Só uma coisa que eu gostaria de apresentar é que Mandos, ele é o senhor, né, do mundo dos mortos, e Lórien é o senhor do mundo dos sonhos. Isso me faz lembrar, né, da mitologia grega, que temos os irmãos Hypnos e Thanatos, né, o deus dos sonhos e o deus da morte. Assim, nós temos também em Sandman, do Neil Gaiman, que ele também percebeu que nas mitologias geralmente esses dois aspectos são bem próximos, e ele fez os sonhos ser o irmão bem próximo da morte, eles são bem próximos, enfim. Aí, assim como Tolkien, ele teve essa sacada, né? Os Feanturi ainda têm uma irmã, que é Niena, Senhora da Misericórdia e do Luto. Sua morada fica no extremo oeste. Ela não gosta muito de visitar a morada dos Valar, Valinor. Ela prefere visitar o irmão em Mandos. Ela é a mais poderosa dentre as senhoras dos Feanturi. E tem uma curiosidade bem bacana sobre a Niena, que ela foi mestre do Gandalf, antes dele ser escolhido como um dos magos que iriam auxiliar o povo da Terra-média. Gandalf usa os trajes cinzentos em homenagem à sua mestra Niena, que também usava, né, trajes cinzentos. Tulkas é o Valar guerreiro e foi o último que chegou a Arda para auxiliar nas batalhas contra Melkor. Ele é o que possui maior força física e velocidade dentre os Valar. Seu sobrenome é Astaldo, o Valente. Sua esposa é Nessa, a Valir dançarina, irmã de Oromê, que é tão ágil e veloz quanto o marido. Oromê é o senhor das florestas, o Valar caçador. Ele é sempre sério e é quase tão forte quanto Tulkas. Sua esposa é Vanna, a sempre jovem, irmã mais nova de Yavanna. É dito que todas as flores se abrem em sua passagem e todos os pássaros cantam de alegria. E esses são os Valar, os seres espirituais da mais alta ordem que habitam o mundo de Arda e que são chamados pelos homens de deuses. No próximo vídeo eu vou falar sobre os Maiar, que é a ordem de seres espirituais inferiores, das quais Sauron, o grande vilão do Senhor dos Anéis, né, e os magos fazem parte. Então, foi isso por hoje. Até a próxima.